Esse Super Mundial chegou pra dar uma balançada no cenário brasileiro de futebol. Por isso o canal Fute 11v11 lançou esse vídeo aqui. O futebol brasileiro precisa mudar. Quais pontos ele acha que precisa de melhorias? Vamos ver aqui. O berço do futebol sempre foi a América do Sul. Com certeza. Mas nos últimos 20 anos, somente a Europa vinha dominando o futebol mundial. Mas E o agora porquê vem a disso? pergunta. O que seria da Europa e da Champions League se todo o dinheiro não tivesse concentrado somente por lá? E se os jogadores bons que jogam aqui não fossem pra lá, né? Porque é um bagulho que eu falei num vídeo recente meu aí, mano. Os caras são literalmente uma peneira, tá ligado? O que é bom vai e o que é ruim fica. Então por isso que o futebol da gente nunca evolui, tá ligado? Essa imagem aqui mostra um aumento gigantesco na busca do termo Brazilian League no Google. E claro, tudo isso está acontecendo Por devido ao conta grande do impacto do Mundial de Clubes. Enquanto Do Mundial de isso, Clubes, por aqui né? no Brasil, a nossa principal competição, a Libertadores da América, vem perdendo cada vez mais a audiência e o interesse dos jovens que começam a assistir o futebol. Exatamente, mano. Porra, isso é um bagulho que eu falo muito, que eu acho que eu vou falar mais durante o recorrer do vídeo, tá ligado? E tipo, mano, a gente sul-americano vende muito mal o nosso futebol, tá ligado? Tipo, mano, a gente vê a Champions League, ó, você clica ali na Max rapidinho, mano, deu um clique, você tá vendo a Champions League, tá ligado? Tipo, eu não sei se na For You, né, a homepage lá da Max, pra um gringo tá lá passando a Libertadores, né, porque a Libertadores passa na Paramount. Eu não sei se, tipo, lá na Paramount dos gringos tá lá Libertadores, tá ligado? E mesmo se tiver, né, mano, pô, tá na Paramount, velho, um sistema tão minúsculo perto dos outros, tá ligado? Então, tipo, mano, a gente vende muito mal o nosso peixe, velho. Tudo que muito por isso que a gente chegou no Mundial achando que os caras iam debulhar nós, tá ligado? Porque eles sabem vender muito bem o peixe deles. Até porque hoje em dia tá cada vez mais normal aí pela internet ver os Rala Madrid, aqui do Rio de Sim. Janeiro, e também os Visca Barça, lá da Bahia. Então qual seria Daqui não. Na minha casa, jamais. verdadeira influência de veículos esportivos como o TNT e também seus correspondentes, que cada vez mais vendem a imagem do futebol europeu para nós como algo muito superior ao que é visto por aqui? É uma lavagem cerebral que está sendo feita nos mais jovens ou realmente essa distância existe? O que pensar quando um moleque criado em Realengo, bairro periférico do Rio de Janeiro, marca um gol no Chelsea no Mundial de Clubes e se emociona por estar jogando contra os caras que ele só via no videogame, como por exemplo o Cole Palmer. E esse aí até vai, cara, porque ele realmente é muito relevante nos dias de hoje. Mas agora Reece James, chegamos ao ponto de achar que o Reece James é um craque muito superior ao que temos aqui, Nicolas Jackson, Cucurella. Hoje chegamos ao ponto da lavagem cerebral da Premier League estar tão grande que nossas joias se emocionam ao enfrentar o Reece James. É sério mesmo? Como seria o verdadeiro potencial do Brasileirão se a gente não tivesse que vender as nossas joias cada vez mais cedo? Exatamente, mano. E se os caras aí, ó, um exemplo aí que ele vai dar, tipo, mano, e se os caras que crescem, né, tipo, que aparecem, os caras já compram realmente ficasse aqui, mano, a gente ia ter uma liga fodida de forte, mano. Pode não parecer, mas essas transferências têm um impacto muito maior do que só na diminuição dos craques atuando por aqui. Afinal, se um jogador ainda atua por aqui no Campeonato Brasileiro, é porque ele é ruim. Se fosse bom, estaria na Europa. Só joga por aqui quem é fraco. Como saber o que é real e o que não é? Eu não quero saber não, mano. Mas será que realmente a realidade é essa? Agora eu vou te explicar o porquê o futebol sul-americano precisa mudar, em todos os aspectos. Vamos lá, Desde mano. a sua base, com os gramados ridículos que temos em alguns estádios, e até mesmo no seu marketing, que não prioriza em nada a estética do produto. Papo 10, mano, papo 10, nossa, cara. Mano, antes de ver esse vídeo que eu tava vendo nos comentários e tinha muita gente falando, nossa, velho, você tá realmente falando a minha opinião, um bagulho que eu pensava há muito tempo. E, mano, real, viado, ele vai falar umas coisas muito importantes aqui, porque, mano, pra começar, Brasileirão. Eu vou fazer um apontamento aqui porque é um bagulho que eu vi. Eu tava vendo um jogo do Brasil versus Bragantino e, mano, eu tava simplesmente incrédulo com a câmera que os caras estavam usando no jogo do Bragantino, velho. Mano, era uma câmera do lado assim, tá ligado? Não era uma câmera de cima, era uma câmera do lado. Parece que era alguém que tava lá na arquibancada do estádio que tava gravando o jogo, tá ligado? E tipo, mano, você tem uma noção assim que não tem nenhuma padronização do Campeonato Brasileiro Série A, tá ligado? Não tem uma padronização de como as câmeras devem se comportar. Você já vê que, mano, o projeto é muito mal feito, tá ligado? Tipo, mano, quando que você vai assistir uma Premier League e os caras vão botar uma câmera de lado assim, tá ligado? Mano, parece que o bagulho tava dentro do jogador, mano. Então, tipo, essa forma que a gente vende o nosso conteúdo, tá ligado? Realmente dá uma sensação de várzea, mano, tá ligado? Tipo, você pode ter uma maçã mais gostosa do mundo, tá ligado? Mas se a casca dela tiver com uma aparência ruim, quem vai querer consumir aquela fruta, não é mesmo? E é justamente pela estética que eu vou começar esse vídeo. Vamos lá, Sabe, mano. quando você liga a televisão ali à noite pra assistir um jogo de Libertadores e parece que é a coisa mais feia que você já viu na vida? A iluminação é podre, parece que tá vendo um jogo de Série C. Exatamente, mano.
Porque quando você começa a fazer vídeos pra YouTube, você entende que mais do que uma câmera boa, você tem que ter uma iluminação legal. Inclusive, eu tô com uma iluminação própria aqui, tá ligado? Se eu tivesse gravando esse vídeo sem iluminação, olha o que iria acontecer, tá vendo? Olha a porqueira que fica. Então, mano, são uns bagulho desses que a gente nem para pra pensar. Tipo, eu acho que você já notou, tipo, você tá vendo um jogo de Copa do Mundo e você fala, mano, tem uma vibe diferente, tem uma vibe de Copa do Mundo. Mano, pode ser pela quantidade de torcedores nos estádios, pode ser a vibe do jogo, mas, mano, a qualidade da câmera também interfere muito, e muito, e muito mesmo, e principalmente na iluminação. O gramado é ridículo. A parada tem mais buraco do que grama. E a arbitragem que chega a ser piada, mano. O jogo fica mais tempo parado do que com a bola rolando. E, mano, isso aí a gente já viu que é um bagulho comportamental, mano. Porque, eu não sei se vocês pararam pra reparar, né? Os árbitros brasileiros que foram mandados pra apitar lá no Super Mundial, representaram. Fizeram ótimas partidas, tá ligado? Aí faz a gente ligar aquele alerta, tipo, mano, será que o problema tá nos árbitros ou será que é um problema comportamental dos jogadores? Qualquer toque é falta. Qualquer coisa é motivo de ir pra cima do juiz e ficar enchendo o saco do cara. Claro, isso quando o juiz não quer aparecer mais do que os jogadores. Exatamente. E o grande finale dos últimos anos, que são as casas de aposta. Mano, eu fico bobo, como que alguém acha isso aqui normal, pô? Se liga nessa imagem. Quantas bets e casas de aposta você consegue contar só nesse frame, velho? Mano, sem falar que, tipo, mano, agora o bagulho não é mais Copa do Brasil, é Copa do Brasil betano. Vocês têm noção que a Copa do Brasil agora tem o nome de uma bet? Mano, isso não dá pra acreditar, velho. É a mesma Brasileirão betano. Brasileirão betano. É uma parada bizarra, porque além de deixar tudo muito mais feio, ainda contribui pra ser amador, tá ligado? Vou dar um exemplo básico aqui do meu próprio canal. Imagina eu no meu vídeo divulgando uma casa de investimentos, coisa que eu já fiz por aqui. E aí nesse mesmo vídeo, 3 minutos depois, eu falo de um outro investimento que não tem nada a ver com o que eu acabei de divulgar. Como que eu vou passar credibilidade pra você que tá me assistindo de que um realmente é bom se eu tô divulgando o outro no mesmo vídeo? Exatamente, mano. Deixa eu só arrumar minha caixinha de som aqui. Eu espero que não fique ruim o áudio pra vocês, é porque ela tá descarregando, mano. Se eu não botar ela pra carregar, já era. Então, é basicamente como funcionam as casas de aposta aqui no futebol brasileiro, cara. Você liga uma partida pra assistir, sei lá, a 5ª rodada do Brasileirão e tem 10, 15, 20 casas de aposta em todas as imagens. É muito Mas, feio, sinceramente, esse assunto das bets é uma parada muito mais profunda de se resolver, até porque já Realmente. tá muito enraizado aqui no país. Daria pra fazer um vídeo próprio sobre isso, né, mano? Porque isso aí vai além realmente do futebol. Sendo ou não, essa grana pesada que eles movimentam nos clubes todo ano é o que tem contribuído muito para que o futebol brasileiro avance no quesito contratações. Acho que o maior exemplo disso é o Memphis Depay no Corinthians, sendo que boa parte do salário dele é pago por uma casa de apostas, coisa que não seria possível antigamente. Mas agora me responde uma coisinha, será que os holandeses, que são fãs do Memphis Depay, conseguem assistir ele jogar aqui no futebol brasileiro? É claro que não, porque nem vendeu o nosso campeonato direito, a CBF sabe fazer. Isso é um bagulho que, mano, eu sempre pensei muito, velho. E agora eu falei com os meus amigos que, tipo, mano, o campeonato brasileiro, ele é top tier, mano. A gente pode realmente ter esse senso de vira-lata, né? Esse espírito de vira-lata de achar que a gente é bucha. Mas, mano, é um campeonato extremamente divertido. Me fala outro campeonato que é tão disputado como o Brasileirão, cara. É muito disputado. Mano, a gente pode não ter aquela qualidade técnica dos caras lá de fora, tá ligado? Mas, tipo, como entretenimento, eu acho que seria muito bom de vender o Brasileirão, tá ligado? Tipo, mano, eu acho que a rapaziada iria ver muito. E eu já vi alguns comentários de pessoas, né? Eu não lembro qual foi o tópico que levantou essa questão, mas uns tempos atrás eu via muita gente falando, tipo, mano, eu não consigo ter acesso, tá ligado? Eu não consigo assistir. Onde é que eu assisto o Brasileirão, tá ligado? Tipo, mano, a gente tinha que realmente focar nisso, de vender pra fora, tipo, botar jogos lá fora com narração em inglês, tá ligado? Não deixar, tipo, a deriva, bota lá a transmissão e fica só o silêncio do estádio. Mano, isso ainda é muito ruim. Imagina você ter a seleção pentacampeã mundial, a camisa mais conhecida no mundo inteiro e nem sequer trabalhar a imagem do seu campeonato ao redor do mundo. Rapaziada, muita gente subestima o peso que essa camisa ainda tem na história do futebol. Papo 10. Se você for em qualquer canto do mundo vestindo uma amarelinha dessa aqui, é certeza que você vai ser reconhecido como brasileiro e principalmente eles vão saber que aquela camisa se trata do futebol que é praticado aqui. Com Se certeza. a gente aqui no Brasil quiser assistir aos jogos do Sauditão, é totalmente possível. Pelo Com canal menos Gold. de 3 minutos de pesquisa e pronto, já vão estar assistindo qualquer Pra jogo. vocês verem a diferença, mano. Os caras quiseram negociar, né? Tipo, vender o bagulho e pronto. Os caras lançaram, exportaram. Agora tem o canal GOT aqui, que a gente vê, né? E tipo, mano, seria muito louco se a gente tivesse isso, né?
Vai fazer o quê? Agora faz a experiência de ir pra outro país e tenta ver algum jogo do Campeonato Brasileiro, mano. Só tenta. E mesmo se ele conseguisse, valeria a pena pra um gringo que não tem nenhuma ligação com o futebol brasileiro parar pra assistir os jogos, pra ver essa porcaria que a gente transmite por aqui. Vamos fazer o seguinte exercício, ok? Pegamos o Real Madrid contra o Liverpool e uma final de Champions League. Agora vamos colocar esse jogo aqui no estádio do Juventude com essa grama na chuva, completamente alagado. E vamos transmitir da maneira que a gente joga aqui. Ia ser outro 500 jogo. casas de aposta em volta, o pior árbitro que você já viu apitando o jogo, e vamos vender isso pro mundo todo. Qual imagem você acha que ficaria? Dos craques jogando bola ou do pacote completo que é ridículo? Eu tenho certeza que você sabe a resposta. E ainda mantendo nesse tópico do marketing, rapaziada, olha o que os brasileiros estão fazendo no Mundial de Clubes, pô. Os efeitos disso são significativos demais, mesmo que não seja o seu time que tá lá disputando. Torcer para que os brasileiros demonstrem o bom futebol é extremamente necessário para o bem do futebol brasileiro. Quer um exemplo prático disso? Esse gráfico aqui mostra as pesquisas e o interesse no termo Brazilian League no Google. Olha o salto grotesco que a gente teve no interesse no nosso futebol ao redor do mundo durante o Mundial. E Mano, isso é muito bizarro, porque, mano, essa seria a hora perfeita pro Samir começar a trabalhar direito, mano. Porque, tipo assim, ele já entrou e ele já realmente tá trabalhando. Ele tá pegando uns... Eles estão postando lá no perfil da CBF, né? Que ele tá inaugurando alguns centros lá de treinamento, né? Eu acho que é centro de profissionalização, eu não lembro qual é o nome certo. Mas é uns centros muito importantes que eles estavam fechados, tá ligado? Tipo, só faltava realmente botar o bagulho em vigor e ele tá inaugurando e, tipo, mano... Samir, vamos dar uma olhadinha pro nosso futebol brasileiro em si, cara. Vamos dar uma profissionalizada, vamos fazer uma padronização, tá ligado? Dar uma melhoria nos gramados no geral, porque, mano, a CBF é muito rica, tá ligado? Pra eles dar um apoiozinho pros clubes, tá ligado? Tipo, pelo menos os clubes de Série A, tá ligado? Pelo menos os clubes de Série A, dá uma grana pros clubes que realmente não tem condição de manter um gramado top, que não consegue botar uma câmera legal no jogo, tá ligado? Tipo, mano, isso são bagulhos simples que... é totalmente cabível da CBF conseguir fazer isso, tá ligado? Sabe o pior disso tudo? Os gringos não vão conseguir achar nenhuma maneira decente de acompanhar a nossa liga. E sabe por quê? Porque a CBF não vende ela pra lugar nenhum no mundo, velho. E o pior, mesmo sabendo com muita antecedência que esse Mundial aconteceria agora em junho, a CBF não fez nada pra mudar isso. Se você olha as redes sociais, no máximo que tem são uns postzinhos aqui e ali mostrando o resultado dos jogos. Não tem ninguém lá de fato, fisicamente acompanhando tudo, gravando, mostrando como é de perto. Não tem uma cobertura jogos, bem tentando feita, levar né? a energia dos clubes brasileiros que estão lá pra quem acompanha a CBF pela rede social, cara. E sabe por que disso tudo? Porque nem eles acreditavam que o Brasil faria bonito como tem feito até agora. E aqui também não dá pra ser hipócrita, né? Praticamente ninguém botava fé que isso ia estar acontecendo. Mas Tipo assim... realmente, a gente tava com muito medo, né? E a gente percebeu que o bagulho não era assim. Mas, tipo, pô, mano, pelo menos era o papel da CBF, né? Apoiar os clubes. a CBF, que é a entidade maior, não poderia fazer a mesma coisa que um torcedor comum Exatamente, faz. mano. Agora, sabendo de tudo isso, a gente chega no segundo tópico do vídeo. Como a gente vai fazer os jovens se interessarem pelo futebol brasileiro novamente, se a Libertadores, a principal competição da América, é tratada da mesma maneira pela Conmebol. Ela que deveria levar cada vez mais a visão da coisa para o mundo todo, e sempre que algo envolvendo a Libertadores viraliza, normalmente é algo ruim, como o próprio caso de racismo que teve com o Luigi, né, o jogador da base do Palmeiras. Pensa aqui comigo. Hoje a gente vê uma geração de jovens que só consomem vídeos curtos e rápidos. Esse vídeo aqui, por exemplo, se eu não falar desse jeito extremamente rápido, colocar um monte de efeito na tela, ele já sai do vídeo. Ei, indústria de refrigerantes. Pô, de novo Lembra vocês de do como refrigerante, cigarro foi velho. Então como você vai convencer um moleque desse de 13 anos que não para pra assistir nada pra ver um Palmeiras e Boca que fica dos 90 minutos de partida, 20 minutos parado por falta? Sem falar nas brigas, os problemas com a arbitragem, gramado podre, iluminação no estádio ridícula, transmissão na Globo que o moleque nem sabe o que é, cara. Até porque a TV convencional caminha a passos largos para o fim. E ao mesmo tempo que tudo isso é falho na América do Sul, esse mesmo moleque pega o controle e liga a televisão na ESPN pra assistir um jogo da 7ª rodada da Premier League entre o Luton Town e o Brentford. É mais interessante. E o que acontece? O gramado tá igual um tapete, a transmissão é levada com seriedade, a iluminação é perfeita nos estádios, os próprios estádios, todos novos, tudo impecável. Como que esse garoto não vai achar que tudo aquilo ali que ele tá vendo é 10 vezes melhor do que ele vê aqui na América do Sul? Isso porque eu nem tô citando jogos grandes de lá, cara. Tipo um Liverpool contra Manchester City, um Chelsea contra Manchester United. Não tem
como, pô. E mesmo que você ache que esse público não é importante, se não quer assistir, não assiste, a gente não precisa de torcedor modinha, se quiser ver Premier League, vai ver Premier League, não assiste Brasileirão não, deixa pra quem gosta. E esse pensamento é totalmente errado, cara, porque essa garotada de hoje, que não liga pro futebol brasileiro, que prefere torcer pra clube europeu, que tem um canal aqui no YouTube dedicado só a um clube europeu, que tem página no Instagram, página no Twitter, que briga o dia inteiro entre brasileiros mesmo, velho, tudo pra defender um jogador de um clube europeu. Essa galera que deveria sustentar o futebol sul-americano no futuro, porque o seu pai vai envelhecer, eu vou envelhecer, você também vai envelhecer. E essa nova geração é a que seria responsável por sustentar os nossos clubes no futuro. E esse desinteresse que eles estão tendo no futebol brasileiro hoje já tá causando impacto aqui no presente e vai causar ainda mais no futuro. As torcidas precisam se renovar, os clubes precisam se movimentar. A CBF precisa fazer de tudo para atrair esse público com jovem. certeza, a gente mano. tem que se comunicar melhor com essa parcela que não é pequena. Caso contrário, a gente chega agora no que é o terceiro ponto desse vídeo. A influência da TNT e seus correspondentes nesse processo. Se você, assim como eu, acompanha o futebol europeu, principalmente a Champions League, você sabe que, mano, não tem comparação. Cara, a TNT e a sua equipe no geral, eles dão um banho em qualquer outra transmissão. Isso acontece porque os caras sabem fazer e eles são muito competentes no que eles fazem. É só olhar a última final de Champions, rapaziada. O PSG meteu um 5-0 na Inter em um jogo ridículo dos italianos. Não teve competitividade na coisa, pô. E mesmo assim, esse jogo liderou a audiência no Brasil todo durante o horário. E eu não consegui ver o jogo, porque tava faltando energia aqui na minha cidade. Os caras fazem a coisa ter emoção até quando não tem, pô. E isso é mérito total deles. O PSG é campeão da Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história. Foi uma o surra. PSG atropelou a Internacional e aqui na Allianz Arena fez 5-0 fora o baile. Eu vou dar outro exemplo aqui. Eu afirmo pra vocês que é mais fácil você saber tudo sobre o Barcelona, acompanhando ali o Marcelo Beckler e o seu canal no YouTube, do que você saber qualquer coisa sobre qualquer clube brasileiro. Vou dar um exemplo aqui do Flamengo, que é o meu time. Eu moro no Rio e é mais fácil pra mim saber sobre o Barcelona, um clube europeu que tá do outro lado do mundo, acompanhando aqui o canal no YouTube do Marcelo Beckler, que, mano, o cara faz uma cobertura impecável. É bizarro, você né, consegue mano? saber sobre contratação, quem vai chegar, quem vai sair, como foi cada jogo, qual jogador tá insatisfeito. Você consegue saber até das finanças do clube, velho. Tudo isso porque o Barcelona também contribui pra que ele faça esse trabalho. Exatamente, mano. Vale a pena, né? Você pensar assim que, tipo, mano, ele fala de outros assuntos, né? Mas, tipo, a principal função dele, a principal função da vida dele, porque ele trabalha com isso, é cobrir um clube, tá ligado? Tipo, você parar pra pensar assim, mano, só imagina aí uma pessoa, um clube de Série A, imagina só uma pessoa dedicando a sua vida a cobrir o Mirassol. A TNT dá todo o suporte para que o cara faça um trabalho do nível que ele faz. Um Exatamente. brasileiro sozinho consegue cobrir um clube espanhol e te trazer mais ligação com esse clube espanhol do que você teria com qualquer clube brasileiro, mesmo que fosse o seu time. E isso não se limita só a ele não, tá? A Tati Mantovani com o Real Madrid, você consegue acompanhar tudo, saber contratação, saber quem chega, quem sai, os bastidores. Se o jogador acordou com febre, se o jogador tá doente, se o jogador vai jogar, se não vai, você sabe. Exatamente. Tudo. A mesma coisa pro Fred Caldeiro cobrindo a Premier League, cara. Se você quiser saber sobre o Big Six, você vai ter vídeo lá. Se você quiser saber sobre como os jogadores estão, você vai ter vídeo lá. Se você quiser saber sobre a má fase do Manchester City no ano passado, ele cobriu praticamente todos os caras jogos do sabem City muito o que estão fazendo. no estádio, fazendo os vídeos do estádio. E agora fala pra mim, o que você consegue saber sobre o seu time? Qual jornalista ou influenciador do seu time que você acompanha, que faz um trabalho tão bom quanto, ou melhor, do que o pessoal da TNT faz? Exatamente, mano, porque, tipo assim, é realmente uma cobertura profunda, tá ligado? Tipo, todo mundo sabe que tem vários canais e páginas, assim, que são dedicadas a realmente acompanhar seu time, né? Tipo, tem vários canais, tipo, sei lá, eu vou falar um aqui, sei lá, Palmeiras 1000 Grau, Flamengo 1000 Grau, tá ligado? Que são páginas de meme, mas tem outros canais que, tipo assim, eles realmente têm um foco de só passar notícias do Palmeiras, né? Postar cortes de entrevistas, que é o meu time, né? Mas você não tem um cara, assim, que é realmente um cara pra fazer vídeos nos estádios, tá ligado? Assim, de, tipo, dedicar a sua vida, tá ligado? Vou dar um grande exemplo de quem tem contribuído muito pro futebol brasileiro Pra aqui, caralho. o próprio Jorge Igor. Ele é um narrador e comentarista também na TNT. É impressionante, mano. Os caras têm simplesmente os melhores profissionais do ramo, tá? A verdade é essa. E todo dia no almoço ele faz um vídeo comentando algo sobre o futebol brasileiro, às vezes muito mais focado no Santos, que é o clube dele. Mas, por exemplo, eu não sou santista e eu assisto todos os vídeos do cara, mesmo que ele esteja falando do Santos, porque é alguém que tem carisma, é alguém que sabe se comunicar também com o público da Ele é internet, um ótimo com o público comunicador. mais jovem. Só do cara tá fazendo isso, levando a imagem do futebol brasileiro para outras pessoas que necessariamente nem assistem televisão, nem assistem futebol no geral, mas que estão ali assistindo o cara, estão ouvindo a opinião dele sobre futebol, estão formando uma ideia sobre o que é o futebol brasileiro para quem sabe começar a assistir
começar a torcer pra algum time, algum moleque de 12, 13 anos que assiste o cara. Isso é importante, é disso que a gente também precisa. Hoje, cara, pra um moleque de 14 anos que quer assistir futebol, é melhor assistir a um jogo do Barcelona, que ele verá grandes jogadores sempre, vai conseguir acompanhar também tudo que esses jornalistas brasileiros que cobrem e tem os seus canais aqui no YouTube, onde eles relatam tudo o que acontece no jogo, nos bastidores, nas Porque afinal, né, mano, a juventude, todo mundo, né, não só a juventude, as pessoas mais velhas em outros quesitos, mano, todo mundo quer estar por dentro das coisas, tá ligado? Todo mundo quer meio que, tipo, entender o que tá acontecendo, todo mundo quer fazer parte dos movimentos, né? E, tipo, o que realmente movimenta o futebol é o futebol europeu, tá ligado? Então meio que você vira um refém. Você tem que estar por dentro do futebol europeu pra você não ficar de fora das conversas, tá entendendo? negociações, em tudo, mano. Que o Real Madrid, a partir do dia 14 de agosto, passa a contar com Franco Mastampuano. Antes, só pra você assistir a um jogo de um clube europeu já era muito difícil. Hoje em dia você tem tudo na palma da mão. E isso com o carisma da galera da TNT que faz tudo com excelência. E agora quem é a concorrência? O que a rapaziada do esporte faz aqui pelo futebol brasileiro? A gente vai ter o quê? O Luiz Roberto narrando o jogo na Globo? Os clubes brasileiros pararam no tempo. A verdade é essa. Só que a diferença é que antes, quando a gente era moleque e ligava a televisão, o que a gente tinha pra assistir eram os jogos do Campeonato Brasileiro. Só na época de Copa do Mundo que a gente via mais sobre os outros países e principalmente sobre o futebol ao redor do país. Só que hoje em dia isso acontece cada vez menos. No Twitter, por exemplo, é a coisa mais normal do mundo você vê várias e várias páginas que são criadas todos os dias para jogadores e clubes europeus. E até aí tudo bem, eu acho super normal. Do até Real porque Madrid, tem do um Barcelona público tem bem uma grande pra isso. caralhada. Mas é bizarro como tem brasileiro que realmente se sente europeu. O cara não tem nenhuma ligação com o futebol daqui, pô. Se você perguntar pra ele pra qual clube brasileiro ele torce, ele não tá nem aí pro que é disputado aqui, cara. E, mano, eu sou um ótimo exemplo disso. Eu comecei a ver futebol pelo futebol europeu. Sabe por quê? Porque meu amigo na época assinava, né, o finado Star Plus. E lá no Star Plus, sabe o que que tinha? Premier League. E eu comecei a assistir por lá. Porque era mais fácil pra mim assistir a Premier League do que assistir o Brasileirão, tá ligado? Pra vocês verem que o bagulho bizarro, mano. Realmente é um torcedor do Chelsea. Ele realmente é um torcedor do Barcelona. Ele realmente torce para o Real Madrid. E é uma parada tão forte, tão bizarra, que eles chegam ao ponto de brigar entre eles, diminuindo os jogadores brasileiros, cara. Tudo isso porque ele joga em um rival europeu. O que você mais vê são dois brasileiros se xingando por clubes europeus e por jogadores. Vou dar um exemplo aqui. O brasileiro que torce para o Real Madrid no Twitter fica pegando momentos em que o Rafinha joga mal ou erra um passe. Tudo isso para poder postar um compilado de erros do cara pelo Barcelona e criticar ele ser candidato à bola de ouro. Aí, como resposta, vem outro brasileiro, torcedor do Barça, e posta que o Rodri salvou o futebol, porque ele roubou a bola de ouro do Vini em 2024. É, salvou mesmo. O Rodri entra em campo, fica parecendo mais um qualquer. Mano, nossa, cara, o Rodri, mano, é um cara muito sem sal, mano. Meu Deus, ele só não é pior que... Não vou nem falar. Assim, são dois brasileiros, mano. E ao invés deles torcerem pelos jogadores brasileiros, eles preferem ficar brigando o dia inteiro. Não faz porque sentido, não, eles mano. se consideram barcelonistas e madridistas. A parada chegou ao ponto que virou guerra, como se eles realmente fossem espanhóis, pô. Esse é o nível da influência que o futebol bizarro, europeu chegou. mano. E você acha que esse cara ele vai crescer e vai decidir do nada que vai torcer pra um clube brasileiro? Não vai, mano. Ele vai continuar torcendo pra esse clube europeu, ele vai continuar com a sua página, vai alcançar mais e mais seguidores jovens, vai expandir essa cultura por aqui e daqui a pouco vai ser cada vez mais normal você ir na rua e ver só a camisa de clube europeu por aqui. Enquanto isso, os clubes brasileiros, a Globo e toda a mídia daqui ignora e acha normal. Ah, a gente não precisa desse pessoal não. Ah, é Enzo, deixa ele torcer pra clube europeu aí, tá de boa. Ah, a gente não vai mudar o que a gente já faz não, porque tá dando certo, né? Deve tá dando sim, confia. Enquanto isso, a TNT nada de braçada por aí com a Champions League e você tem que ouvir dos moleques daqui que a Premier League é 50 milhões de vezes melhor do que tudo que a gente já viu sobre futebol. E não me entenda mal, tá? A Premier League é melhor do que o Campeonato Brasileiro? É. Sim. Não tem essa, rapaziada. Esse Mundial de Clubes não vai mudar um fato. A Premier League é melhor do que o futebol brasileiro, mas não é tão melhor como muita gente prega por aí. Essa é a grande questão. E agora vem o quarto tópico desse vídeo. E a gente meio que se nefa, né, mano? Porque aquilo que nem ele falou lá no começo do vídeo, mano. Pega os caras pra jogar aqui no estádio do Juventude, numa chuva do caralho, tudo esburacado, tá entendendo? Tipo, mano, a gente tem que submeter os nossos jogadores a essas condições. Imagina se a gente realmente pegasse o futebol brasileiro, tipo, os times, todos os jogadores e colocassem pra jogar na mesma estrutura da Premier League. Eu lhe garanto
que seria muito próximo, tá ligado? Muito próximo, mano. A gente vê jogadores que poderiam ser bem melhores aqui no Brasil sendo nerfados por conta da nossa estrutura, que é muito ruim, tá ligado? O Mundial de Clubes. Bom, eu tô gravando isso aqui no dia 21 de junho, ok? Ok. Depois do Palmeiras fazer um jogo muito superior ao Porto, do Fluminense botar o Borussia na roda, do Botafogo vencer o Paris Saint-Germain, mano, o campeão da Champions League, e do Flamengo passar o carro pra cima do Chelsea. Sinceramente, rapaziada, vendo jogos, vocês conseguem mesmo acreditar que são os nossos clubes ali? Olha a diferença de postura dos jogadores, pô. Em qual momento você viu eles fazerem aquela cera insuportável que tem aqui no futebol brasileiro? O Botafogo jogou 90 minutos contra o Paris Saint-Germain, praticamente o tempo todo só se defendendo. E fizeram isso com perfeição. Você viu alguma cera sendo feita, alguma pressão no juiz o tempo inteiro pelos jogadores do Botafogo? Não teve, cara, não teve nada do tipo. Eu só vi futebol no estado mais puro da coisa. Então você acha mesmo que esses caras não sabem jogar bola? Não conseguem fazer um grande jogo quando eles realmente estão motivados para aquilo? E claro, né, quando tem as condições perfeitas para isso. O gramado no jogo sempre um tapete, a atmosfera tá sendo incrível sempre. A arbitragem nem tá sendo aquelas coisas, mas já é anos-luz da merda que a gente tem aqui. E principalmente o calendário. Os brasileiros estão jogando a vida toda a partida e tendo tempo para recuperar, para poder planejar a tática para outro jogo, para poder fazer uma grande partida. Agora fala como que é o calendário aqui no Brasil, como é que é o calendário dos caras. É 100% diferente desse calendário maluco que a gente tem aqui, que o clube faz um jogo no Rio, 3 dias depois você tem que fazer um jogo no Nordeste e depois tem que viajar para Quito para jogar Libertadores 2 dias depois. Cara, é uma loucura que a gente tem aqui, rapaziada. Não tem como cobrar o nível de atuação que eles estão tendo lá nesse Mundial, praticamente, pô, planejando cada jogo em específico, com o que a gente vai ter aqui, porque não dá, mano. Não tem o mesmo nível de mobilização para os jogos, os jogadores não entram com o mesmo foco, não tem a mesma energia, porque que eles estão sempre cansados, sempre fazendo viagem, e não adianta você falar, ah, mas eles ganham milhões pra isso, que não sei o que. Beleza, rapaziada, mas os caras não são robôs, pô. Pelo amor de Deus, rapaziada, o Campeonato Brasileiro vai até o Natal, pô. Esse ano a gente vai jogar bola até dezembro. Como que alguém acha isso normal, pô? E é nessas horas que a gente viu o quão inimiga do futebol brasileiro é a CBF. A arbitragem que a gente tem aqui não é nem profissional, rapaziada. O árbitro aqui recebe uma graninha ali pra apitar cada jogo e valeu, pô. Não é uma profissão de fato a parada, tá ligado? Que ele tem ali uma carteira assinada com a CBF, que ele tem os jogos certinho que ele vai apitar no mês, no ano, sabe? Desde o começo do ano recebeu o calendário total. Ó, você vai apitar tal jogo, tal jogo, tal jogo, o seu salário é tanto, se você cometer erro, você tem infração em tanto, vai ficar fora de tal jogo, de tal jogo. Não tem nada, é completamente bagunçado. O cara recebe ali pra apitar um jogo, não sabe se ele vai apitar outro, quando ele vai apitar de novo, e é totalmente zoneado. E é agora que eu quero abordar aqui o ponto final desse vídeo. O futebol brasileiro precisa mudar. Primeira coisa, os estaduais tem que acabar. Ah, mas os clubes do interior precisam disso, os clubes pequenos vivem do Não vai acabar, vai diminuir. estadual. Rapaziada, vamos ser sinceros, velho. Pro futebol brasileiro evoluir, a corda vai ter que arrebentar pra algum lado. E a gente sabe que sempre arrebenta pro lado mais fraco. Na hora da gente pregar moralismo e falar, ah, cara, olha só, o futebol do interior, como ele é importante pro nosso ecossistema, a gente precisa dos clubes do interior. Beleza, isso aí tudo é muito bonito na teoria. Verdade. Só que, por exemplo, o Campeonato Carioca não tem nem premiação, rapaziada. Não é que nem o Paulista que, pô, os caras fazem um mega evento, tem uma transmissão da hora ali. Muito melhor, inclusive, do que vários jogos do brasileiro, tá? Só que isso não é o padrão. A gente sabe que a esmagadora maioria dos jogos são jogos ridículos de ruim, de pré-temporada. Os jogadores claramente não querem estar ali. Estão jogando contra clubes 10 vezes menores só pra cumprir tabela. E, claro, inflar mais ainda o calendário, cansar mais os jogadores, aumentar o risco de lesão e, principalmente, o que a CBF não cansa de querer, lucro. Só que E o Little Sun já tomou medidas contra isso, né? Que eu já falei, vai diminuir, graças a Deus. se a gente visse esse lucro sendo transferido pra, sei lá, investimento em gramado decente, arbitragem decente, melhorar as transmissões, melhorar a qualidade dos jogos, ninguém ia reclamar. Só que isso não acontece, cara. Todo ano os estaduais lucram milhões e valeu, é isso. A gente não tem retorno nenhum em nada e só tem piora no nosso produto. Mas aí beleza, caso não queiram acabar com o estadual, então tem uma outra opção, que na minha opinião é reduzir o número de clubes na Série A, o que consequentemente geraria menos jogos, menos viagens, menos burocracia para acontecer as partidas e também resultaria numa qualidade superior dos jogos e até mesmo em um nível mais alto na própria Série A. O ideal mesmo seria os dois, acabar com os estaduais e também diminuir o número de clubes na Série A. Feito tudo isso, mais uma coisa que também precisa acontecer. Os clubes têm que se unir para criar uma nova liga entre si. Já tá mais do que claro
que não dá pra CBF cuidar do futebol brasileiro. Só que o maior problema que tá impedindo de tirar essa liga da teoria e colocar na prática é que nenhum clube quer ceder e perder uma porcentagem do que eles acham que realmente merecem. Pra resumir, cada clube só tá olhando pro seu próprio umbigo e não tá vendo o bem maior da liga no geral, o que deveria ser prioridade, cara, porque, rapaziada, eu volto a repetir, se isso já tá sendo problema agora no presente, o futuro só tende a piorar. Se o futebol brasileiro não mudar em tudo, a gente vai ficar cada vez mais pra trás e vamos perder torcida mais do que a gente já tá perdendo dentro do nosso próprio país. Exatamente, os torcedores brasileiros estão começando a torcer pros times de fora, mano. Porque uma coisa é certa, rapaziada, não vai adiantar nada o Flamengo continuar sendo o clube mais rico, sendo que não vai ter nenhum outro pra você jogar contra, pô. E eu sou um flamenguista falando isso, ok? A liga tem que acontecer. Uma melhor divisão do dinheiro das cotas de TV também movimenta a competitividade. E nem por isso quem é grande deixa de ser ganhador, cara. Vamos olhar aí de novo pra própria Inglaterra. Pega o pior clube que você imaginar de lá, cara. Quando você pega pra ver, os caras têm estádio, os caras têm um gramado perfeito, todas as condições de jogo são ideais para qualquer partida acontecer lá, tanto para receber o lanterna quanto para receber o primeiro colocado da liga. E isso acontece porque desde o último até o primeiro, os caras recebem uma boa quantia de dinheiro da própria liga. E quando você pega para ver quem ganhou os últimos campeonatos, são sempre os mesmos clubes grandes: City, Liverpool, Chelsea, Manchester United e aí por diante. Resumindo, a melhor divisão do dinheiro não atrapalhou em nada os clubes gigantes. Eles continuam lucrando mais, eles continuam desempenhando mais, continuam liderando a liga, estão sempre nas maiores competições europeias, só que isso melhorou e muito a imagem da liga no geral. Pega aí há 10, 15 anos atrás, ninguém nem ligava pra Premier League, rapaziada, a verdade é essa. Era um ou outro que parava pra assistir ali. Hoje em dia se tornou a maior liga do mundo graças a essas mudanças que eles fizeram há anos atrás. E tudo isso culmina no que eu falei lá no começo do vídeo, sobre o marketing e saber vender o seu produto. Quando você pega pra ver um Norwich contra o Brighton, cara, pelo amor de Deus, você realmente acha que o Norwich contra Brighton é melhor do que um Corinthians e Palmeiras, por exemplo? Não é melhor, mano. Eu te garanto, não é melhor. O jogo não é melhor, só que tudo contribui para ser. O gramado bom, a iluminação boa, a arbitragem perfeita, tudo isso contribui para ser muito melhor do que a gente tem aqui, mesmo que a gente tenha muito mais talento. Agora imagina se a gente consegue tirar tudo isso que eu falei aqui do papel. Teríamos mais audiência de todos os públicos, principalmente aqui no país. Também venderíamos o nosso campeonato para, por exemplo, Portugal, França, Espanha. O mundo todo poderia assistir ao futebol brasileiro, né? Imagina o impacto disso com as torcidas apaixonadas que a gente tem aqui. Vou dar um exemplo. Um fundo do Qatar comprou o Paris Saint-Germain. Rapaziada, o que era o Paris Saint-Germain antes? Não era nada. Ah, você vai falar, não, já era um clube grande, já tinha título francês. Beleza, mas os caras eram inexpressivos. E mesmo assim eles foram lá e investiram no clube, compraram. Imagina agora, sei lá, um fundo árabe investindo num Corinthians da vida. E de novo, no francesão, Ligue 1, aquele lixo. Imagina o futebol brasileiro, mano. Tipo, velho, de novo, mano, o futebol brasileiro é gigantesco, velho. A gente já tem um nome inscrito, mano. Pô, pra gente pegar isso que a gente já tem e transformar em algo incrível, mano, é daqui pra ali, ó. É isso aqui, ó. Tá ligado? Clube aqui que tá totalmente quebrado, mas só que tem milhões de torcedores aqui no país, velho. Imagina algum fundo árabe vendo o potencial que isso tem aqui. Aí depois outros vêm, sei lá, investe no São Paulo, investe mais na liga, gera mais entretenimento, patrocínios maiores, patrocínios melhores, pra poder parar de socar casa de aposta em tudo. É necessário mudança. E principalmente parar com esse pensamento retrógrado de, não precisamos mudar. Tá bom assim, quem não quer ver que não assista. Esse não é o pensamento correto. Olha as próprias redes de televisão aí, ficaram ignorando o YouTube o máximo que podiam. Há 15 anos atrás, quando o YouTube começou aqui, era chacota. Quem fazia isso aqui era chacota, era zoado até mesmo nas grandes programações da Globo. O Pânico na TV fazia muita zoação. E o que eles perceberam depois? Quando começaram a ver o sucesso que eles estavam fazendo com o público jovem, o que o Pânico fez lá atrás? Chamou o Cossielo. Ou você acha que o Bate ou Regaça que o Cossielo fez lá com vários youtubers na televisão, que gerou muito movimento, chegou a bater pico de audiência do Pânico na TV, cara, que na época era um estouro. E qual era o pico de audiência? Quem levava mais? O Cossielo. Então você acha que eles fizeram isso aí porque eles gostavam do Cossielo ou porque eles estavam vendo que tava dando merda? E é isso que a Globo, por exemplo, tentou fazer recentemente aí, contratando o Fred pra apresentar o Globo Esporte. Só que, sinceramente, agora já é tarde demais. E se a gente não mudar a tempo, o mesmo vai acontecer com o futebol brasileiro. Vai chegar uma hora que vai ser tarde demais. Se tu curtiu esse vídeo, mano, isso aqui é pra ser mais um debate, comenta a sua opinião, pode falar o que você acha, o que você concorda, o que você discorda. Você tá livre pra opinar aí de boa. Vou responder vocês aí tranquilamente. Só espero que, né, com um mínimo de educação, por favor. Exatamente, e deixa rapaziada, aquele like pra poder apoiar esse vídeo se você curtiu esse formato. Se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, que estamos muito próximo dos 100 mil inscritos. Valeu? Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!
Valeu, mano. Puta que pariu, que vídeo necessário. Já vou deixar meu likezão aqui, eu vou voltar aqui pra carinha dele aqui pra gente... Vou deixar a cara do zóio pra gente poder comentar. Mano, realmente, que vídeo necessário dele. Ele realmente expôs umas coisas que eu pensava há muito tempo, que, mano, a gente não sabe vender nosso peixe. O futebol brasileiro tem uma cara de futebol peruano, mesmo com a mesma quantidade de dinheiro absurda, mano. Tipo, eu acho que a principal questão do futebol brasileiro é a falta de consistência, tá ligado? Tipo, a desigualdade social no Brasil já tá espalhada por todos os lados, tá ligado? E a gente também consegue perceber isso no futebol. Que nem ele falou ali, mano, até o time mais merdinha, tipo, o time mais bostinha lá da Premier League, eles são um time muito foda, porque eles conseguem ter um estádio legal, eles têm uma estrutura legal, os caras recebem bem. E, mano, a gente não consegue ver isso aqui no Brasil, cara. Tipo, você pega a diferença, né, do Barradão pro Maracanã é gigantesca, tá ligado? E tipo, mano, qualquer dificuldade da própria CBF, né, abrir mão do seu ego e falar, tipo, mano, vocês não querem tipo assim, dar um auxílio, não, tá ligado? Tipo, a partir de tanto de dinheiro que um time receber, tá ligado? Tipo, se ele não conseguir bater a meta, né, da quantidade justa que um time tem que receber, eles vão lá e dão um apoio, tá ligado? Tipo, pros caras conseguirem manter um gramado legal, mano. Até a questão da iluminação também, isso é um bagulho que seria totalmente possível, tá ligado? Não é possível que a CBF não consiga fornecer câmeras pra todos os estádios de times de Série A, tá ligado? Tipo, mano, uma câmera que todos os jogos vão usar a mesma câmera, todos os jogos vão usar o mesmo tipo de iluminação, não é possível que eles não consigam fazer isso, tá ligado? Tipo, mano, é a CBF, gere o futebol brasileiro todinho. Aí isso faz a gente pensar que, mano, isso aí é má vontade, tá ligado? Agora que o Samir entrou, né, ele já entrou fazendo algumas mudanças interessantes, né, tipo a diminuição dos estaduais já foi decretada, né, eu não sei quando que entra em vigor, mas isso aí já mostra que o cara tá com uma visão de realmente fazer o trabalho dele. Tipo assim, né? Não é algo pra animar, porque normalmente quando os caras entram, né? No primeiro ano é mil maravilhas. É uma trabalheira, trabalho pra cá, trabalho pra lá pra fazer uma boa imagem e depois o cara só descansa. Mas, mano, vamos ver aí, né? Vamos dar esse voto de confiança, torcer pra que ele vá fazer um bom trabalho. E, tipo, tem um negócio que a galera sempre fala que é a questão da liga, que eu não entendo nada da liga pra falar pra vocês se isso é bom ou ruim. Eu falei num vídeo atrás aí, tipo, não sei nem se esse vídeo foi ao ar, mas eu fico meio preocupado com esse negócio da liga, né? Por eu não saber como funciona, que fica parecendo que é, tipo, uma escola e você dá a escola na mão dos alunos, tá ligado? Tipo, pra eles fazerem o que eles quiserem. Mas enfim, eu espero que algum outro vídeo que eu vou ver daí pra frente fale sobre esse negócio da liga pra me entender mais. Mas, mano, que vídeo bom, que vídeo necessário aqui do canal Fute 11v11. Se você tiver gostado desse vídeo, clica nesse que tá aparecendo na tela que eu tenho certeza que você vai gostar também. E no mais, é o de sempre. Tchau!